Paz do Senhor, meus amados. Livro de Lucas, o médico amado, capítulo 6, Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 6, e o versículo de número 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Amém. Podeis sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, trago uma saudação da Assembleia de Deus, Campo de São Cristóvão 338, é o templo histórico no Rio de Janeiro. Pastor Jean Max, eu sirvo ali como vice-presidente. E o nosso pastor é o pastor Samuel Câmara, nosso líder nacional, pastor Samuel Câmara, pastor da igreja ali no Rio de Janeiro. Glória a Deus. E nessa manhã abençoada, eu quero trazer uma breve palavra para os irmãos, baseada nesse texto de Lucas, capítulo 6, com o tema 10 razões para estar no meio. Você entendeu? Diga amém. Aleluia. 10 razões para estar no meio. É claro que resumir, mas se você quiser o esboço dessa mensagem, eu vou passar para o pastor Gerson, você cobra dele e pode usar para ensinar, para pregar. É uma palavra abençoada que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a Bíblia diz em Números, capítulos, vou citar muitas referências, por isso eu vou correr. No capítulo 11 de Números, do 1 ao 4, diz que havia um povo que estava infiltrado no meio do povo de Israel. E esse povo é chamado de populacho. Vocês já leram isso? Populacho. Pasmem vocês, Hebreus 11 é quando o povo murmura, e um fogo de Deus chamado Taberá consome nos arredores do arraial, nas extremidades do arraial, porque o povo populacho, como não era judeu legítimo, eles ficavam nas beiradas, eles ficavam nos arredores, e o verdadeiro israelita ficava no meio, no centro. Aliás, o tabernáculo ficava no meio do arraial. Em volta do tabernáculo, de cada lado ficavam os levitas, e em cada um dos lados ficavam 3 tribos, formando assim 12 tribos, mais a tribo de Levi, que dá a 13ª. Levi fica em volta de todo o arraial. Dá 13 tribos por causa dos 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim. Louvado seja Deus. Então o povo ficava ali, mas esse populacho, ou vulgo, foi responsável para que muitas coisas ruins viessem sobre Israel. E o povo sofreu ali em Números capítulo 11, e no versículo 34, Números 11 e 34, diz que esse povo vulgo ou populacho morreu e foi sepultado, e o lugar se chamou Kibrot Hatavá. Vamos falar hebraico? Está lá na Bíblia. Kibrot Hatavá. Diz aí. Ih, rapaz, o povo está ruim de hebraico. Vamos lá, gente. Kibrot Hatavá. O povo fala língua estranha, mas tem medo de hebraico. Kibrot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos desejosos. É uma das mensagens do livro do pastor João Neres, Devocionais Selecionados. Não fique em Kibrot Hatavá. Significa sepulcro dos desejosos. O povo chamou o maná de pão miserável. O povo chamou o maná, disse: nossa alma está enfastiada desse pão vil. Ou em outra tradução, pão miserável. A Bíblia chama o maná de pão dos anjos. O povo chamou o maná de pão miserável. E aí eles foram sepultados em Kibrot Hatavá, que significa sepulcro dos desejosos. Esse povo estava nas beiradas, eles estavam nas extremidades, não eram o povo de Deus, Israel legítimo. Eu quero dizer para você que Deus, o Pai, Ele está no meio do povo. Deuteronômio 7:21, o Senhor disse para Israel: não temas o inimigo, porque eu estou no meio do arraial. O Filho está no meio. Efésios 1:10 diz que todas as coisas hão de convergir a Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia. E diz ainda Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles.
Aleluia. O Espírito está no meio. E 2 Tessalonicenses 2,7 diz que o anticristo vai reinar. E parece que ele já está com quase tudo pronto pelo que está acontecendo no mundo. Basta você estudar um pouquinho sobre escatologia e sobre a Agenda 2030. Pois é, mas ele não vai governar, porque tem um no meio que não permite, e esse que está no meio é o Espírito Santo, que está no meio da igreja nessa manhã. O Pai está no meio, o Filho está no meio, o Espírito está no meio, e os anjos estão no meio. Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você fica protegidinho ali no meio, e o anjo te protegendo. Aleluia. A Bíblia diz em Êxodo 33:11 que Moisés subia para falar com Deus face a face, mas o moço Josué não se apartava do meio da tenda. Aleluia. Tem crente que gosta de culto, tem crente que não se afasta do meio da tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Vou resumir 10 razões para estar no meio. A primeira razão para estar no meio é que no meio está o milagre. Josué disse no capítulo 3, versículo 5 de Josué: jejuem hoje, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. O milagre está no meio, maravilhas. O sol parou no meio do céu. Pode ler depois Josué 10, 12 e 13. Diz que o sol ficou parado no meio do céu, porque o milagre está no meio. Esse homem da mão mirrada, o texto que nós lemos diz que Jesus o convidou, e ele veio até o meio, e no meio Jesus mandou ele estender a mão, e ele foi curado. Talvez muitas pessoas, pastor William, não recebam milagre, porque não vêm para o meio. Meio, eu estou falando de comunhão, irmão. Meio, nós estamos falando de escola dominical. Meio, nós estamos falando de ministérios da igreja. Meio, nós estamos falando de trabalho cristão. Meio, nós estamos falando de comunhão, de pequeno grupo, de fazer a obra do Senhor. Aleluia. O milagre está no meio. Se você quer milagre nessa noite, nessa manhã, a primeira razão para estar no meio é que o milagre está no meio. O paralítico de Cafarnaum, aqueles homens destelharam o telhado e jogaram ele, sabe aonde? No meio. Pode ler lá. Aleluia. Lucas 5,19 diz que eles colocaram o homem no meio, na frente de Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi no meio da multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. A primeira razão para estar no meio é que no meio está o milagre. Você está entendendo? Diga aleluia. A segunda razão para estar no meio é que no meio está a voz de Deus. Aleluia. Gênesis 15:17 diz que Abraão fez um sacrifício, e de repente ficou difícil o culto para Abraão. Ele começou a espantar as aves, ele começou a enxotar, mas ele não aguentou e ele dormiu. O pai Abraão brigando na oração, brigando contra as aves de rapina, mas de repente ele acordou, e quando ele despertou, tinha, sabe o que? Uma tocha de fogo flamejante, e ela passava, sabe aonde, pastor William? No meio, fazia exatamente isso aqui, pastor, aleluia, um símbolo do infinito, pastor Gesso, que é um 8, dessa forma aqui deitada. Os animais ficavam partidos, e os contratantes passavam, simbolizando aqui o infinito, entre as partes dos animais. O que é que Deus estava fazendo? Em forma de tocha, de fogo flamejante, estava dizendo: eu dou a Abraão essa terra, desde o rio Eufrates até, aleluia, o Egito, e toda a terra que ele pisar, eu estou dando a Abraão. O escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, diz que Deus, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por ele mesmo. Aleluia. Abraão não tinha condições de cumprir o contrato. Deus disse: fique tranquilo, Abraão, estou jurando por mim e estou jurando por você. Aleluia. A voz de Deus está no meio. Se você quer ouvir a voz de Deus nessa manhã, vem para o meio. Louvado seja Deus. A terceira razão para estar no meio é que no meio está a presença de Deus. No meio do arraial, Levítico 20, versículo 11. No meio da igreja, Mateus 18, 20, né? 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. No meio do caminho, Lucas 24, 15. Aqueles 2 discípulos estavam no caminho de Emaús. Jesus aparece no meio do caminho
E começa, aleluia, é o título da live do pastor João Neres. Jesus começou ali lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Irmãos, aquilo é tremendo. Diz que Jesus pegou desde o começo, desde a lei, passou pelos profetas. Você sabe o que é isso? Jesus deu uma aula de teologia, começando de Gênesis até os profetas e os salmos, e o coração deles ardia, que eles nem sentiram aquela viagem. Aleluia, a presença de Deus está aqui. Quando a presença de Deus está aqui, você começa a sentir o coração arder. Eles disseram: porventura nosso coração não ardia, porque Jesus estava ali no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E até na hora do medo, ele aparece no meio. João 20:19. Estavam as portas fechadas, com medo dos soldados romanos. Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Talvez as portas estejam fechadas na tua vida, talvez você esteja fechado psicologicamente, espiritualmente, coração trancado. Mesmo assim, Jesus pode entrar nesta manhã, quebrar as algemas, quebrar as correias. Jesus não precisa de porta aberta, Ele tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Atravessa a parede, entra com as portas fechadas e diz: paz seja convosco. Aleluia. A presença de Deus está no meio da prova, pastor William. Daniel 3:25. Eles lançaram 3 no fogo. Lançaram quantos? Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes babilônios, ou Misael, Ananias e Azarias. De repente tinha 4 andando e disseram: rei, nós lançamos 3, mas tem 4. 4? Ele disse: e solto. E a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Era o Filho do Deus vivo. Um amigo meu, quando eu estava na ativa, chegou lá no quartel, pastor Gerson, e falou: ô Deres, eu sei que tu é crente. Rapaz, eu vi num carro escrito assim: protegido pelo 4º homem da fornalha. Eu não sei o que é isso, mas eu fiquei todo arrepiado. Eu falei: é para arrepiar mesmo. É o Filho do Deus vivo, o 4º homem da fornalha. E contei a história para ele. O 4º homem da fornalha está contigo no meio da prova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A 4ª razão para estar no meio, aqui no meio está o avivamento. Diga avivamento. Eita Jesus, avivamento. A árvore estava onde? No canto do jardim? No meio. A Bíblia diz em Gênesis 2:9 que a árvore da vida estava no meio. Se você está fraco, sem vida, não tem mais vontade de ler a Bíblia, de orar, de estudar a palavra, venha para o meio. Aleluia. Venha para o culto, venha para a EBD, venha para a comunhão. É no meio que você vai usufruir da árvore da vida. Aleluia. Aleluia. Você vai fazer parte da videira verdadeira. A Bíblia diz em Abacuque 3:2: aviva a tua obra no começo dos anos. É isso? Não. No fim dos anos. É isso? Também não. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a fase conhecida. Aleluia. A 5ª razão para estar no meio é que a unção está no meio. Diga unção. Aleluia. Unção, queridos, é capacitação. Deus te chama para ensinar, mas Ele dá uma unção, derrama uma unção sobre você, para que você ministre. Porque ministrar é diferente de dar aula. Ministrar é diferente de cantar. Ministrar, senhores músicos, é diferente de tocar. Davi não tocava, Davi ministrava, e o demônio saía da vida de Saul. Outro dia eu estava dirigindo uma congregação lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e chegou uma moça do Maranhão. Aí pode vir alguma coisa boa do Maranhão? Já pensei assim, né? Crente soberbo. Pode vir alguma coisa boa do Maranhão? Pediram para dar oportunidade para a irmã. Falei, amém. Aí a irmã veio simplesinha, com saia jeans, pegou uma harpa. Ela não tinha harpa. E eu falei, a irmã não tinha nem harpa, pegou uma harpa no caminho. Meus amados, quando ela abriu a boca, ela cantou Rude Cruz. Eu acho que aquele tom é o tom dos anjos, é o coral celestial. Ela tirou Rude Cruz numa altura e num tom lírico, não sei o que é aquilo. E a glória de Deus se manifestou sobre a igreja, porque a unção estava sobre ela para louvar. Aleluia.
A sexta razão para estar no meio é que a batalha está travada no meio. Diga batalha. Aleluia. Muita gente canta o hino: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. E quando chega a luta, pastor, não dá não, porque sabe, né, eu tenho um compromisso. A Bíblia diz que Davi, Salmo 18, 29, diz: contigo eu passo no meio de um esquadrão. A Bíblia também diz em 1 Crônicas 11, 18, que 3 valentes de Davi atravessaram o arraial do inimigo, atravessaram no meio do arraial para trazer um copo d'água para Davi. Mas a Bíblia ainda diz em 1 Crônicas 11, 13 e 14, que um guerreiro chamado Eleazar, qual é o nome dele? Eleazar, quer dizer Deus que ajuda. Ele lutou com Davi no meio do campo de lentilha, aleluia, e eles ficaram ali até a espada ficar presa na mão, e eles defenderam o campo de lentilha. Eleazar é aquele que Deus ajuda, o ajuda de Deus. Deus, aleluia, precisa de obreiros para colocar do lado do ministério, para colocar do lado de Davi, para ajudar, aleluia, porque é através dessa ajuda que você está no meio da batalha travada, e não apenas cantando, né, da boca para fora. A sétima razão para estar no meio é que no meio está a adoração. Essa igreja tem uma marca da adoração, né? Aleluia. Pastor Galdino Júnior gosta de louvar, Pastor Willy gosta de louvar. Eu vi que a igreja gosta dessa área, e no meio está a verdadeira adoração. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, versículo 12, perdão, a Bíblia diz: cantarei louvores no meio da congregação. A Bíblia também diz no Salmo 22, 3: eu habito no meio dos louvores do meu povo Israel. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em hebraico é Kadosh, 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 Yavé Sabaô. Kadosh, 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 Yavé Sabaô. Enquanto eles adoravam, Isaías disse: a glória encheu o templo, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo Israel. A oitava razão para estar no meio é que no meio está aquele que batiza com o Espírito Santo. João 1, 26, perguntaram a João: você é o Cristo? Ele disse: não. Você é o profeta? Eu tive que responder um aluno da EBD que assiste minha aula nos comentários da revista, porque ele disse que João Batista não era profeta, e eu tive que ensinar algumas coisas para ele. Jesus, alguém pergunta para João Batista: você é o profeta? Não perguntou se ele era um profeta. Olha os detalhes da Bíblia. O profeta é aquele profeta, pastor Tiago, que Moisés disse, profetizou, que haveria um profeta semelhante a ele. Então os fariseus perguntaram: você é o profeta? Ele disse: não. Não quer dizer que ele não seja um profeta, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas vai até João Batista, irmão, pelo amor de Deus, né? Então ele foi sim um profeta, mas ele não foi o profeta. O profeta é o Senhor Jesus Cristo. E João disse: olha, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com Espírito Santo e com fogo. Mas ele disse assim, ó: está no meio de vocês aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você crê que ele está aqui nessa manhã? Aleluia. A nona razão para estar no meio é que no meio está o sumo sacerdote eterno. Ele está no meio dos castiçais. Apocalipse 1,13 diz: João disse: eu vi no meio dos castiçais um vestido com uma veste branca, com um cinto de ouro, com uma veste de sumo sacerdote, e ele passeava entre os castiçais. Cada castiçal representava uma igreja. Aleluia. Existe um castiçal no céu que representa Adsa Brasil, e o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, está com a tocha acendendo o castiçal nesta manhã, colocando azeite puro de oliveira. Estava no meio dos castiçais de ouro, acendendo as lamparinas. Quem é ele? Apocalipse 2:1 diz: eu sou aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Bendito seja o nome do Senhor. A 10ª razão e a última para estar no meio é que o Cordeiro está no meio.
Aleluia. Repita essa comigo: o Cordeiro está no meio. Ele estava no meio dos doutores em Lucas 2,46. Quando o pai e a mãe procurou, ele estava onde? No meio dos doutores, nunca nas extremidades. Ele estava também no meio dos acusadores em João 8,4. Trouxeram uma mulher pega em pleno ato adulterando e colocaram no meio. Foi o azar dos acusadores. No meio, diante de Jesus, o advogado dos advogados, que nunca perdeu uma batalha. Jesus escreveu a defesa dele no chão, até hoje não sabemos. Tem várias teorias sobre o que ele escreveu no chão, não interessa nem dá tempo aqui. Eu falo alguma coisa lá na live, o livro de João já está gravado. Mas no capítulo 8 de João, versículo 9, diz que depois da defesa que Jesus escreveu no chão, aleluia, ficou Jesus e a mulher no meio. Aleluia. Ficou Jesus e a adúltera no meio. E ele disse: filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se nessa manhã você entrou aqui como essa mulher, com um sentimento de culpa, Jesus está aqui no meio para dizer: vá e não peques mais. João 19:18 diz que ele foi crucificado. Haviam 3 cruzes lá no Calvário, mas ele não estava nem na direita nem na esquerda, ele estava na cruz do meio. Aleluia. A Bíblia diz também em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João disse: eu vi um cordeiro, aleluia, e ele estava no meio do trono. Ele era como quem tinha sido morto, mas reviveu. Aleluia. O cordeiro está no meio. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então a primeira razão para estar no meio é que o milagre está no meio. A segunda é que no meio está a voz de Deus. A terceira é que no meio está a presença de Deus. No meio está o avivamento. No meio está a unção. Aleluia. A batalha está travada no meio. No meio está a verdadeira adoração. No meio está o que batiza com o Espírito Santo. No meio está o sumo sacerdote eterno. No meio está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero perguntar a você, membro dessa igreja, ou você que está nos visitando: você está no meio ou você está nas extremidades? Você está no centro onde tem a árvore da vida, ou você está em Kibrot Hatavá, desejando outros alimentos que não é o alimento do Senhor? Se você, nesta manhã, quiser se reconciliar com o Senhor, aleluia, eu quero orar pela tua vida. Fique em pé em nome de Jesus, com autorização do nosso pastor. Glória a Deus. Tem alguém nesta manhã que gostaria de se reconciliar com o Senhor e dizer: pastor, eu estava meio fraco, mas eu quero estar no meio. Aleluia. Eu quero estar congregando. Essa é a oportunidade, porque Jesus te chama para o meio, para curar, para te batizar e para renovar a tua vida. Onde está uma pessoa que quer receber essa oração? Aleluia. Mesmo você crente, mesmo você membro, pode ser até obreiro, se você sente que precisa estar no meio, eu também quero orar por você. Se você sente que deixou algum ministério de lado, precisa ter um renovo, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, não apagues a chama que há em ti. Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Sabe o que é desprezar o dom? É aviva de novo a chama viva do fogo. O que o nosso irmão quer aqui é que Deus avive de novo a chama viva do fogo. Você quer que Deus avive na sua vida? Venha receber essa oração em nome de Jesus. Aleluia. São 10 razões para estar no meio. E muitas vezes com tempo de crente, muitas vezes com tantas responsabilidades, o ativismo religioso, às vezes, pastor William, até nos afasta da presença de Deus. A gente faz isso, faz aquilo e esquece de orar, esquece de abraçar o nosso irmão. Muitas vezes o próprio ativismo religioso tem a tendência de nos afastar do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor nos quer mais no meio. Aleluia. Aleluia. Venha para o meio. O pastor apacenta no meio, as ovelhas ficam encostadinhas nele. Aleluia. O pastor fica no meio. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Aleluia. Bondoso Deus e eterno Pai, eis aí os teus filhos, Senhor, que querem que a chama do Evangelho, que a chama pentecostal, que a comunhão dos santos seja mais evidente nas suas vidas. E se porventura alguma coisa esfriou, entristeceu o desejo de ler a tua palavra, de estar fazendo a tua obra, renova o ânimo, renova as forças, renova a chamada ministerial, renova, Senhor, nesta manhã o ministério, a vocação na vida de cada um. Teu filho Jeremias chegou ao ponto de dizer: eu quero morrer, não quero mais ser profeta. Mas ele disse: eu tenho um fogo que arde em meu peito, tenho um fogo que arde e não me permite parar. Que esse fogo que arde no peito dos teus filhos não os deixe parar, e em nome de Jesus, que eles sejam renovados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.